Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Muitos cristãos têm se perguntado se diante da pandemia do coronavírus nós estamos às portas do juízo final e o mundo irá acabar. Para a gente responder essa questão de forma minimamente coerente é preciso ler capítulo 20 de Apocalipse. E é a partir dessa leitura é que nós podemos nos orientar a partir de 3 formas possíveis de interpretação. Vale destacar, antes de observarmos essas 3 formas de leitura, o eixo central em que elas se articulam, que é o reino milenial de Jesus Cristo, ou, em outras palavras, o período de tempo espiritual ou simbólico, literal ou terreno, em que Jesus Cristo reinará nesta terra. A primeira forma de interpretar Apocalipse no capítulo 20 é entender o reino milenial de Jesus Cristo como iniciado a partir da sua primeira vinda, com o crescimento do Evangelho em corações e mentes de forma espiritual, até o momento em que, após sucessivas guerras, fome, pestes, epidemias, inundações e catástrofes de toda sorte, Jesus Cristo volta, exerce seu justo juízo, condena para a morte aqueles que foram condenados de antemão e salva para a vida eterna os eleitos. A segunda forma de lermos Apocalipse no seu capítulo 20 é entender justamente o contrário, por assim dizer, que há, ao longo do tempo, uma progressiva e contínua forma de amor entre as pessoas. Para essa segunda análise de Apocalipse 20, não são as guerras que aumentam ao longo do tempo, em cujo final Deus, na figura de Jesus Cristo, encarnadamente retorna, mas justamente o contrário em termos factuais. É a paz que cresce, é o amor entre os homens que cresce, é a paz entre as nações que se observa geopoliticamente. De certa forma, um iluminismo da graça, em cujo apogeu, no seu ponto clímax, no seu êxtase, Jesus retorna e inicia o juízo para a morte e para a vida. Na terceira forma de leitura, nós temos uma certa semelhança com a primeira forma, o amilenismo. Nessa forma, Jesus Cristo retorna após um período de guerras, fomes, inundações, pestes, cataclismos e catástrofes de toda sorte, mas diferentemente do amilenismo, ele não julga diretamente, mas ele inicia, ele inaugura um período de 1000 anos em que há crescimento voltuoso do Evangelho. E na etapa final desse processo pré-milenista, há o que os teólogos pré-milenistas chamam de grande tribulação. E para teorias que divergem no interior dessa corrente, Cristo rapta sua igreja antes dessa grande tribulação, arrebatando-a. Uma leitura muito comum entre os nossos irmãos pentecostais. Enfim, 3 formas possíveis de ler Apocalipse 20 e entender se estamos ou não às portas do juízo final. De acordo com os amilenistas, sim. De acordo com os pós-milenistas, talvez não. De acordo com os pré-milenistas, à beira do início da vinda de Jesus Cristo e o início de um período de grande crescimento espiritual, em cujo termo final haverá uma terrível tribulação. Ou, para leituras de pré-milenistas, se já estamos no interior da grande tribulação, do rapto da sua igreja amada. Irmãos, apesar de todas essas teorias, de todas essas possibilidades de leitura, uma barafunda de contextos teológicos, eu concito você a se apoiar num outro contexto, um contexto em que essas coisas se tornam secundárias. E aqui vai, João, capítulo 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o capítulo 15 de Apocalipse 20, que fecha o grande capítulo acerca do juízo final, termina assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Preocupe-se, ao fim e ao cabo, se você está escrito no livro da vida. Tudo mais é somenos. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.